Olá mais uma vez, bem-vindos a mais uma conversa de balneário, aqui do canal Balneário. Temos esta semana, ou desta vez, estamos aqui com o Pepito, uma das figuras do Espinho. Estamos precisamente aqui em Espinho, junto a uma das bilheteiras do antigo estádio do Espinho. Já vamos falar um bocadinho de tudo também que tem a ver com o clube e com esta situação do estádio, que estão já há algum tempo e ainda durante mais algum tempo a jogar sempre fora de casa, de certa forma. Pronto, fazer antes de começar a entrevista, lembrar que podem e devem seguir-nos nas nossas redes sociais, que estão aqui alguns a aparecer, ou já apareceram, e que contamos sempre com o vosso apoio, com o vosso acompanhamento. Não vamos perder muito mais tempo e vamos começar. Pepito, antes de mais, muito obrigado por nos receberes aqui em Espinho. E vamos começar como começamos sempre, que é fala um bocadinho do teu trajeto no futebol até hoje, até aquilo que se passa hoje. Primeiro agradecer antes de mais o vosso convite, fiquei lisonjeado pelo vosso convite, não é? É sempre bom quando somos reconhecidos e isso é uma característica humana. Relativamente ao meu processo e ao meu desenvolvimento no trajeto do clube, é muito simples. Eu comecei a jogar futebol aqui aos meus 6 anos, entretanto fiz o percurso todo das camadas jovens até aos júniores e pronto, com o desenrolar da minha formação, as pessoas, os altos dirigentes perceberam que se calhar que eu era um miúdo que poderia integrar os quadros séniores do clube, e assim foi. Os quadros séniores do clube, integrar os séniores, e depois daí pronto, foi um seguimento normal, fui feliz, tive a sorte de ir jogando, joguei sempre em bons tempos, acho eu, subi divisão, da segunda divisão à nacional à primeira divisão, que acho que foi uma sensação única, realmente foi esplendorosa, aquilo que vivi na cidade, a cidade toda à nossa volta, o jogo, a dinâmica do último jogo, porque era o jogo que nos levava à subida, que era em Ovar precisamente, tudo o que antecedeu a esse jogo, foi muito lindo, foi inesquecível, ainda por cima com 19, 20 anos que tinha, viver já um momento daqueles, era algo indescritível. Depois pronto, fui jogar na primeira divisão, que foi algo que eu atingi, pronto, que também foi uma sensação maravilhosa, que foi jogar contra os grandes, os ditos grandes, não é? Porque uma coisa é a gente ver na televisão, outra coisa é a gente viver na realidade de jogar contra os grandes, qual é os comportamentos deles, como é que funciona tudo isso, toda essa logística é curioso. Pronto, depois o Espinho nesse ano aconteceu um ano atípico, foi andar em terceiro, quarto lugar na primeira volta e depois vir numa redoma de desaires e lesões em catadupa, que nos fez o impossível, que foi fazer 4, 5 pontos numa segunda volta toda, o que nos levou à descida da divisão. Pronto, depois o Espinho caiu na segunda nacional, novamente, segunda liga. O Espinho é um clube de segunda liga, que eu considero sempre, apesar de estarmos numa fase destas no Campeonato de Portugal, mas o Espinho é claramente um clube de segunda liga. E mantivemos ali vários anos na segunda liga, até que pronto, depois existe outro degrau mais abaixo, que foi entretanto algo que não se pensava que pudesse vir a acontecer, que foi descer a divisão. Pronto, e descemos mais um degrauzinho, que foi o Campeonato de Portugal, na altura. Entre esse Campeonato de Portugal, nós temos ali um interregno que voltamos outra vez à segunda liga, mas a sustentação da segunda liga não foi conseguida, e então voltamos outra vez ao Campeonato de Portugal, e então por aí temos ficado, até que algo que era inconcebível para mim na altura que pudesse vir a acontecer, acabou por acontecer, que foi baixarmos ao Distrital, que foi uma bomba, acho que foi uma bomba, mas que em todos esses processos, quando existe uma bomba, existe danos colaterais, mas depois algo vai acontecer de bonito e outras coisas bonitas vão acontecer, e foi o que aconteceu aqui no clube. Pronto, isso
Depois, mais ou menos, essa época na Primeira Liga, consegues lembrar mais ou menos qual foi essa época? O ano? 96, 97. Ok, pronto. Estás nessas fases todas. Depois, quando é que chega o momento em que decides deixar de jogar para passar para outras funções no teu clube? Foi na segunda Liga, curiosamente. Foi o último ano do Espinho na segunda Liga. Foi com o Mr. Francisco Barão, o diretor desportivo, o Paulo Mendes, e o presidente, o Sr. Rodrigo. Eram essas pessoas que dirigiam o clube. Pronto, eu estava a viver ali um momento desportivo um pouco difícil, se não muito difícil, por isso fez-me enverdar por esta área, porque treinava, mas o treinador não chegava ao final da semana, o meu nome, zero. E então até já por rotina, por brincadeira, eu ia à convocatória, lia os nomes, o meu nome não estava, eu lia por trás, eu disse, nem por trás, xixi. E então eu escrevia por trás o meu nome. E ainda hoje mantenho esse hábito, mesmo não jogando, não sendo jogador, vou lá, está o meu nome, nem atrás. E escrevo lá o meu nome, então eu treino e não sou convocado. E isso, mantive sempre isso. Mas devo de agradecer ao Mr. Francisco Barão, até faço cá essa menção, de que se ele não apreciava as minhas qualidades desportivas, pronto, não apreciou, mas que me fez perceber na altura que outra perspectiva poderia aparecer. E no entanto apareceu do nada, em que há a ausência de um elemento no departamento clínico e estávamos a dar massagem, naquele dia era o dia da massagem, que era a sexta-feira. E eu, por brincadeira, assumi o cargo da ausência da pessoa que deveria estar a fazer. Entretanto, o doutor, que foi o meu grande mentor para eu enverdar por esta área, que é o Dr. Rui Bitó, a quem eu lhe agradeço, o facto de me ter dado o feedback para eu enverdar por isto. E ele disse assim, ele entrou de uma forma surpreendente no gabinete e eu estava lá, na reinação, da brincadeira, e tal. E ele entra e eu parei e ele disse, olha, podes continuar e olha que tu levas muito jeito para isso. Aquilo ficou, eu disse, está bem, tranquilo. Entretanto, as coisas foram-se despoltando, eu ainda jogava futebol e chegou a altura de Natal e eu estava naquela, eu disse, não sei se comentei em casa, eu disse, eu não sei, eu vou ter que sair. Eu comentei com a minha esposa, eu vou ter que sair do Espinho. Não dá, as coisas não estão a correr bem, eu não jogo, não sou convocado. Em termos emocionais eu não andava bem, percebi que não andava bem, já andava um bocado desfasado. É verdade que eu tinha influência sobre os meus colegas, porque treinava bem, não abdicava do treino, andava sempre a rir, bem disposto. Mas de facto o treinador não me punha, não me convocava, eu sentia-me um bocado desvalorizado e desrespeitado até de alguma forma. Mas hoje agradeço-lhe o facto de ele ter tido aquele comportamento, porque fez-me evoluir numa outra área, que é a área da vertente emocional. E hoje trabalho muito com os atletas essa área, porque percebo que aquilo que não tive é aquilo que eu tenho que dar. E agradecer também, porque na altura eu estava até tentado a ir para São Joanense, porque o Vítor Pereira, o atual treinador do não sei o que é Shanghai da China, estava a treinar a São Joanense e ele conhecia-me, nós dávamos bem, e ele então propôs-me isso para a São Joanense. Eu até cheguei lá a falar um dia e estava tentado a ir. Tinha os meus 29 anos e eu disse, 29 anos, São Joanense, é um clube histórico também, São Joanense, até tem uma massa adepta fervorosa, porque dos tempos de formação, não pelos cenas, mas de formação já se notava aquilo, porque eu joguei sempre por conta a São Joanense e notava aquele fervor. E eu disse, é capaz de ser interessante. E então o Vítor convidou-me, eu fui lá. Só que o Zunzum é que já não, também em termos financeiros as coisas não estavam muito bem e tal. Eu disse, bem, agora com 29 anos, comentei com a minha esposa. Eu disse, 29 anos vou sair do Espinho, vou para São Joanense. Aquilo também acho que não está bem financeiramente, vou ter que andar todos os dias, vou andar a investir na minha carreira agora de jogador aos 29 anos, quando supostamente aos 31, 32 acaba-se. Mas, não, deixa estar. Entretanto,
o vice-presidente pôs-me à vontade, disse, olha Pedro, se quiseres ir vais, estás à vontade, mas também te propomos ficares aqui e ficas aqui já ligado ao departamento clínico. Bem, aquilo na altura eu disse, pai, tenho 29 anos, também já deixar, não deixar, aquilo, olha, também foi uma questão de pouco tempo, eu disse, vou deixar, olha, é isso, eu entro já aqui no departamento clínico e foi logo que fiz, assumi logo naquela altura. Foi uma transição direta? Direta, eu só tive tempo de acabar um treino, isto é tal e qual, acabar um treino, sentar-me no meu sítio onde me equipava, tirar as esteiras, fazer a minha reflexão, parece que estou a ver, cai-me a ficha e para o outro lado, sai dessa imagem, coloca-te na outra, pronto, e depois foi assumir a outra área e tumba. Ok. Pegar só numa coisa que falaste há bocadinho e que tem um bocado de ligação com uma situação que o Guima, que foi o nosso último convidado, também falou, que é aquela parte do jogador que treina e não joga, e estavas a falar que hoje em dia fazes um bocadinho isso. É muito importante para um jogador, seja ele que idade for, mas se calhar mais para a formação, saber lidar com essa situação, não é? O treinar e depois as oportunidades acabam por não aparecer, mas como dizia o Guima, na altura, não é por não estar a dar hoje que amanhã ou no futuro não pode dar. Ou seja, será, e é uma pergunta que eu te faço, será que não falta um bocadinho nas equipas técnicas da nossa formação trabalhar isso nos miúdos? A parte de saber lidar com essa é uma boa questão, mas é assim, eu tenho uma resposta muito concreta sobre isso, porque é algo, eu faço muitas análises do que se passa no futebol, apesar de trabalhar numa área concreta, específica, mas eu não me consigo imiscuir do lado mesmo de jogador dessa parte, porque é algo que me apaixona e eu adoro futebol, eu adoro viver futebol. Mas há aqui uma situação que adulterou a formação, que é, eu concordo com aquilo que o Guima disse e com aquilo que estás a dizer, mas há aqui uma adulteração que é inegável, que é, se o miúdo não joga naquele clube, o pai vai pegar nele e vai pô-lo a jogar noutro clube onde ele joga. Por isso, qual é o papel aqui de uma pessoa, de um coach ou de um psicólogo ou de um treinador que liga isso? Qual é o papel aqui? Quais são os principais, a rentabilidade que ele vai ter sobre esse processo de explicar ao miúdo, olha, treina, que tu vais ter a tua oportunidade, atenção que a tua oportunidade. Não vai, porque o pai vai se fartar, porque é normal, hoje em dia é normal, vai se fartar e vai pegar, olha, não jogas aqui, e porque hoje a formação é paga, porque no meu tempo não era paga, quem tinha qualidade, não se pagava mensalmente para se jogar, e se eu pago aqui, eu pago no outro lado, então eu pego no meu filho, eu vou pô-lo a jogar no outro lado, porque isto adulterou tudo isso, o que vem depois, mais tarde, a refletir-se, é óbvio, porque depois chega a sénior, que já aconteceu, deparar-me com meninos que chegam aos séniores, por exemplo, de Espinho, que é onde eu trabalho, e sou confrontado com isso, que acabas por dizer, mas eu na minha formação joguei sempre. Pronto, depois aí eu pergunto, claro, eu disse, mas tu onde é que jogaste? É pergunta específica. Mas tu onde é que jogaste? Joguei aqui, lá. Sim, e quando não jogavas? Eu fui para ali. Mas foste para ali porquê? Porque eu não jogava ali. Então tu foste sempre à procura da solução mais fácil, que é a solução de jogar. Mas para a gente jogar tem que passar pela situação difícil, que é saber esperar, treinar, saber o momento, porque numa equipa há sempre momentos bons e momentos maus, vai haver lesões, saber aproveitar, saber lidar com a pressão, saber lidar com as contrariedades, porque os meninos hoje, que eu considero, os meninos hoje não estão habituados às contrariedades, e quando se deparam no futebol sénior com as contrariedades, e eles desequilibram-se totalmente. Depois a culpa não é deles, a culpa é do treinador que não gosta deles. Pois, exato, estou a perceber. A culpa é do colega que não passa a bola, mas depois a culpa continua da parte de trás, já vem de trás porque o pai também lhe diz que a culpa é do treinador. Então a gente tem que perceber a origem da culpa. E a culpa já tem uma origem. Portanto vem de casa, não é? Essa culpa vem de casa.
Eu não estou a dizer que os pais são culpados, Sim, sim, atenção, sim, não sim, ponha palavras na minha boca. Não, mas de certa forma acaba por ser, não é? E isso acaba por refletir também mesmo na escola. Isto é efeito bola de neve. Exato. O filho não estuda, vamos ver, vamos criar outro cenário. O filho não estuda, tira más notas. A culpa é da professora que explica mal. Mas o filho não estuda, porque o pai não pergunta, tu estudaste? E o filho, estudei. Quanto tempo? Eu estudei, pai. Mas quanto tempo estudaste? Não, a culpa é da professora que explica mal, a culpa é da professora que não mantém disciplina, mas a culpa também não está em casa, não é? Porque muitas das vezes nós como pais, eu sou pai, felizmente, sou pai, tenho 2 filhos, parece que não é? Assim, com esta aparência toda, até parece que não sou pai e o pessoal até acha que eu nem sou pai. Que às vezes o pessoal olha para mim no balneário e diz assim, afinal tem 2 filhos, fosse. Pronto, porque eu tenho essa facilidade de andar, da minha idade vem a idade deles é até mais baixo, não é? E eles às vezes nem, quando eu digo que sou pai, eles ficam chocados. Porque é também a estupidez que eles ficam chocados. Mas é isso eu pergunto aos meus filhos, assim, felizmente não tenho que me preocupar com isso. Eles são melhores do que eu, nesse aspecto. Mas pronto, mas isso é algo que também acontece nos estudos, que nós devemos perceber. E eles já jogam, os miúdos? A minha menina joga voleibol e o meu menino joga futebol. Tudo no espinho. Claro, então. Sempre ligados é uma questão interessante que é tudo sempre ligado ao Clube da Terra, quer o pai, quer os miúdos. Sim, eu mantenho a minha atividade física também a jogar nos veteranos do clube. Quando teve aqui também futebol de praia, também estive envolvido no futebol de praia. Estou envolvido no futebol de veteranos, na secção de veteranos do clube onde jogo, onde todos os sábados normalmente fazemos o nosso joguinho. Mas atenção, não é com aquela necessidade de dizer assim, eu quero jogar futebol. É mais para me divertir em termos de desobstrução emocional, para viver um bocado na relax. Não é aquela dizer assim, eu gosto de jogar futebol para mim é fixe. Não, porque eu até não tenho muito essa necessidade, porque por vezes treino com eles, treino aqui com os séniores, aqui não, treino com os séniores. E que me faz ainda viver um bocadinho essa alegria de estar junto deles e viver essa dinâmica, que é muito giro. Vamos voltar portanto, ao departamento clínico, digamos assim. A transição foi, como já falamos, foi direta, mas a adaptação a um cargo fora das 4 linhas também foi pacífica, foi só... Foi, muito pacífico. Não, muito pacífico. Sem pensar 2 vezes? Não, muito pacífico. Eu não sou uma pessoa que dramatiza. É assim, que é uma ficha, realmente, que é uma ficha, chorei, eu também choro, não é? O pessoal também, como vê que eu sou tão parvo e tão brincalhão, mas às vezes tenho os meus momentos, que é uma ficha, chorei, quebrei, depois é assim, a minha forma de estar não é de estar a lamentar, é assim, acabou o futebol, um dia tinha que acabar, não podia estar ali a perdurar uma situação, de dizer assim, não, eu podia ter jogado. É curioso, porque a vida depois dá muitas voltas, o Vítor a seguir vem para o Espinho. É engraçado, eu abdico de jogar futebol, mas o Vítor no ano seguinte veio para o Espinho, eu se calhar até podia ter voltado com ele e estava outra vez a jogar. Mas não, isso acabou, e assim, porque ele depois é assim, o estar no balneário para mim é a essência. Ou jogar futebol ou não jogar futebol, o que me interessa a mim, o que me interessava a mim e o que eu gosto mais neste processo todo é o balneário. É um local sagrado, onde acontecem inúmeras coisas que o pessoal não tem ideia do que se passa lá dentro. Porque as vitórias ou o sucesso está dentro daquele local, dentro do balneário. O pessoal pode muito bem achar que se calhar, e acho que sim, sim senhor, é no campo, sim, mas o segredo é no o segredo está, o pó mágico está dentro do balneário. Vamos pegar nisso. Ao longo dos anos como jogador, algumas histórias no balneário, boas ou menos boas, que possas partilhar connosco? Boas e menos boas, que é enquanto jogador? Enquanto jogador, vamos falar primeiro enquanto jogador, depois passamos à outra parte da carreira. Por exemplo, no ano em que vocês sobem à primeira divisão, certamente que a festa foi rija e durou algum tempo, ainda por cima é um jogo contra o Alvarense, portanto aqui perto, de certeza. Sim, foi um momento glorioso, Ora bem, nós éramos uma equipa de miúdos e depois ainda tínhamos essa vantagem, porque jogava o Filó, que tinha 23, 24 anos,
jogava o Cardoso, que era internacional do Espinho, tinha jogado na seleção nacional, que para nós era uma referência, porque depois nós tínhamos referências, era giro, porque o Filó era da casa, o Cardoso era da casa e era da seleção nacional, tínhamos o Hélder Gomes, tínhamos o Moisés ainda era mais novo que nós, que jogou na São Joanense até, que é o Malone, ainda era mais novo que nós e já nos acompanhava, nós tínhamos essa irreverência, depois era eu, depois tínhamos o Serginho, e depois tínhamos o misto dos mais velhos, Carvalhal jogava connosco, o atual treinador, que vai ser treinador agora do Braga, Luís Manuel, o Bolinhas, o Duca, éramos ali malta nova. Bem, e aquele projeto inicialmente não era de subida, também tinha essa vantagem, só que a faltar 10 jogos percebeu-se que se calhar aquilo ia dar para nós, e então, bem, a gente começou a perceber, claro que fomos atrás desse sonho, não é? Começamos a perceber, fomos atrás desse sonho. Mas nós vivíamos realmente num conceito de muita amizade, ainda hoje temos, ainda mantemos essa ligação. O Arthur Jorge, que era o nosso avançado, Bézir Obique, Zé Albano, eram pessoas ali muito importantes no nosso grupo. E nós ainda hoje mantemos essa relação. Mas claro, esse jogo com o Alvarense, que é assim, miúdos como nós, estar a estagiar no Hotel Sol Verde, o Hotel Sol Verde tinha pouco tempo, viver um momento daqueles, vamos para o jogo, batedores da polícia, vamos para o VAR, os carros todos à nossa frente e atrás, com as bandeiras. Qual era o nosso estômago? Aqui isto não funcionava. Se desse asa ao intestino, aquilo a gente levava a maçanita no nosso banco, porque o nervosismo era uma coisa maluca. A gente, meu Deus, a gente só pensava, não podemos falhar. Então chegámos ao VAR, 2 horas antes, já estava tudo cheio. As pessoas, a gente a tirar os sacos, já estavam todos a bater-nos palmas e a bater-nos nas costas. O frenesinho era tanto que nossa, a adrenalina era imensa. Depois vamos para o aquecimento, deixamos os sacos, vamos para o campo, ver quem é que estava no campo. Já estava cheio, isto é uma loucura. Depois o momento em que tu ganhas e que consegues a subida, depois chegas a Espinho, tens a cidade toda à tua espera. Andas nos carros de bombeiros, é um maluco, foda-se, no carro dos bombeiros, maluco, com a cidade toda encantada à nossa espera. Eu só dizia, atirem-se agora que para lá no levamos com os paus. Opa, e foi o que aconteceu, nós subimos e descemos logo. Mas como é que foi a reação da cidade quando vocês desceram? Caímos um bocado em cima ou estavam perdoados? Não, as pessoas também, acho que a cidade de Espinho é uma cidade que percebe futebol e porque as pessoas de Espinho, a essência da cidade de Espinho, os adeptos de Espinho percebem de futebol e perceberam porque assim, as lesões foram muitas, nós tivemos 14 lesões, mas não eram lesões banais, eram rupturas. Eu comecei logo eu fui o primeiro, fui o primeiro até, eu parti o pé logo, depois foi outro colega, 3 rupturas de ligamentos, depois a gente chegou a fazer treinos sem bola, que era para ninguém se aleijar, chegámos àquele ponto ridículo, olha, vamos treinar sem bola a ver se ninguém se aleija, porque aquilo era demais, um era a luxação da clavícula, outro dava um chute para a frente, saía a rótula, olha, era uma coisa surreal, que nunca tinha vivido uma sequência de lesões tão grave, com tanta assiduidade, o que nos levou realmente a desconfiar uns dos outros, a confiança a desvanecer-se e fez com que realmente a gente acabasse por descer. A relação da cidade com o clube em Espinho é muito especial, toda a gente aqui na zona reconhece isso. Consegues encontrar alguma explicação para isso? O facto deste espírito que os adeptos têm de seguirem independentemente da divisão, do momento, conseguem, por exemplo, eu lembro no ano passado, foi um jogo que nós fizemos até para um projeto que com a pandemia ficou suspenso, fomos fazer a São Joanense, o jogo da São Joanense com o Espinho precisamente, e facilmente o Espinho, assim sem contar cabeças, o Espinho tinha pelo menos tanta gente em São João da Madeira a ver o jogo como os adeptos da São Joanense nas bancadas. Como é que se explica essa relação da cidade com o clube? Isto aqui houve um clique, há um tempo atrás houve aqui um clique. O Espinho nunca deixou de ter adeptos, é um facto. E há adeptos que eu, por exemplo, como eu estou no banco, eu identifico-os. Às vezes era uma das minhas coisas, começa o jogo, eu não olho para o jogo. Os primeiros 10 minutos estou a ver quem é que estava na bancada. Neste estado era assim, tinha esse privilégio, estava ali e tal, e disse, olha, está ali, olha, não falta ninguém, está tudo. Mas o Espinho tem adeptos realmente
fervorosos, que nos acompanham domingo após domingo e que nos sempre acompanharam. Mas houve aqui um clique, que foi, é o que eu digo, no ano da bomba, que foi a descida de divisão, foi também o ano em que apareceu esta nova direção. Esta nova direção teve aqui um papel relevante, sem dúvida, porque abriu novamente as portas do clube à cidade. E o ano da Distrital foi importantíssimo, porque fez o clichê e fez com que as pessoas voltassem, não, porque o hábito de ganhar e das vitórias fizeram que as pessoas começassem a acreditar e a voltar, e a dinâmica da direção foi muito positiva, promoveu também os eventos, faziam com que os pais, os filhos viessem ao estádio, e então essa dinâmica foi muito boa, o que até uma fase da época, no ano do primeiro ano do Espinho da Distrital, houve uma descrença, mas depois, quando o Águeda, que era o Águeda, o Espinho andava a voltar com o Águeda já estava disparado 12 pontos do Espinho, o Águeda no início da segunda volta já tinha a subida garantida, não é? Só que entretanto houve ali um volte-face, porque o futebol tem estas coisas, tem esta variabilidade, hoje ganhas, amanhã perdes, não é? E depois a confiança tanto está lá em cima como bem cá abaixo no instante, e se não houver equilíbrio, que é uma palavra fundamental no futebol, o equilíbrio, a discrepância é enorme. Então nós, do nada, começamos a ora bem, o Águeda já subiu, pronto, assumimos, o Águeda já subiu. Só que o Águeda, eu sempre disse aos jogadores, o Águeda quando tiver um revés, vamos ver como é que eles vão reagir. E assim foi, o Águeda teve um revés, teve uma derrota. E da primeira derrota veio à segunda. Da segunda começou a desconfiar, veio ao empate, à terceira, e começou por ali fora. E nós, sim senhora, começámos a acreditar. O que nos fez ultrapassar o Águeda. E então, quando ultrapassámos o Águeda, tivemos um senão, que foi um jogo da taça. Porque se o campeonato continua, nós subimos de divisão. Mas nós tivemos o jogo da taça e criou ali um desconforto, porque nós não ganhamos, perdemos para o Esmoriz, acho eu. Perdemos para o Esmoriz, sim, perdemos para o Esmoriz. E gerou ali um desconforto. E depois, quando reabilitamos, já não foi com a mesma força, com a mesma dinâmica. O que chegamos ao último jogo dependendo de nós, não é? O estádio cheio, onde tudo dependia de nós tínhamos que ganhar o Oliveira do Bairro. O Oliveira do Bairro já não tinha nada a ganhar nem a perder. Só que é tal coisa, a pressão, muitas das vezes, quando não se está preparado, pode nos trair, não é? E eu comecei a perceber que a pressão já estava ali a ser muito proeminente. Mas naquela altura não tinha grandes ferramentas para ali ajustar o pessoal e achava que nós íamos ganhar, também muito sinceramente acreditei que nós íamos ganhar, coisa menos coisa que nós íamos ganhar. Não foi o que aconteceu, foi dos maiores dissabores da minha vida, enquanto funcionário do clube, enquanto representante do clube. Não acreditei, muito sinceramente, não acreditei. Só acreditei no dia seguinte, que entrei dentro do balneário e que olhei, sentei-me no local onde normalmente me sento para falar com eles e comecei assim a olhá-los, como se eles estivessem à minha frente e a ver como é que eles poderiam estar a festejar a subida e o que tinham perdido por não terem subido. Mas como a vida, nada acontece por acaso e como a vida dá muitas voltas, no ano seguinte, com a mesma equipa, o Oliveira do Bairro, por coincidência, lá está as coincidências que a vida tem, nós estamos a perder 2-0 ao intervalo e eu, foda-se, outra vez, mesma coisa, estádio cheio, queres ver que vamos ficar outra vez mal vistos neste filme, tão épico, tão bonito que está, pais, filhos, avós, tão gerações, não, então nós ao intervalo falamos, comunicamos, achocalhamos, mexemos e tudo depois, não sei, houve ali uma dinâmica que fez com que nós do 2-0 revertêssemos a situação e ganhamos 3-2. Mesmo a filme, que tinha que ser mesmo a filme. Quer dizer, a gente não precisava daquele jogo para subir, mas dado o cenário que estava ali colocado, ficou confirmado.